Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre TikTok, 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 TikTok. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou o Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronay. TikTok, TikTok, TikTok. O que é que esse relógio está batendo para quê, Cora? Esse relógio está marcando os dias que restam ao TikTok nos Estados Unidos. Será que vai ser banido? Vem. Cora, parece que os americanos vão banir o TikTok, né? Ao que tudo indica. Quer dizer, eles podem vender o TikTok, mas você querer vender pressupõe que haja alguém que queira comprar ou tenha dinheiro para comprar. É até mais complicado do que isso, porque a China tem uma lei que proíbe a exportação, a venda de algoritmos de inteligência artificial. E a coisa mais valiosa do TikTok é o algoritmo de distribuição. Quer dizer, podem vender a marca, podem vender a cartela de clientes, né, de pessoas que baixaram o TikTok, mas não podem vender o algoritmo, que é o... Então, pronto. Então, realmente, o TikTok está com seus dias contados. A história é até mais interessante do que isso. Foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado, sancionado pelo presidente Joe Biden, quer dizer, já é lei. E o que a lei diz? A lei diz que a ByteDance, que é a empresa que é dona do TikTok, tem 270 dias para vender para uma empresa europeia ou americana, enfim, alguém que seja de aliada dos Estados Unidos, o TikTok. 270 dias. O presidente, isso quer dizer janeiro de 2025. O presidente tem licença para, se ele perceber que tem um negócio se aproximando de ser concretizado, mas que 270 dias vai ficar apertado, nessa circunstância o presidente tem licença para estender por mais 90 dias a coisa. Agora, a ByteDance tem um caso para levar para a justiça americana. E ela pode entrar na Justiça Federal e ir até a Suprema Corte e conseguir possivelmente a garantia de que o banimento é inconstitucional. Pelo seguinte, pode bater na primeira emenda. A primeira emenda, como todo mundo sabe, é aquela emenda à Constituição Americana, portanto é parte da Constituição Americana, que proíbe o Congresso de legislar de forma a limitar a liberdade de expressão de qualquer cidadão americano. Se o Congresso americano está ameaçando fechar um veículo através do qual milhões de americanos se expressam, o Congresso estaria legislando para limitar as possibilidades de expressão dos cidadãos americanos. Então, é possível que a ByteDance, recorrendo à Justiça dos Estados Unidos, declare a lei inconstitucional e, assim, nem ela precisa vender, nem estará banido o TikTok dos Estados Unidos da América. Olha, é uma novela. É uma novela que nós vamos acompanhar com interesse. E eu acho toda a situação do TikTok muito complicada, para dizer a verdade. Não acho simples, não. Por quê? Primeiro, porque a essa altura do campeonato, é engraçado, eu durante muito tempo defendi muito as redes sociais, mas eu hoje ando exasperada. Bem, com tudo. Não só você, né, Cora? Pois é. Então, para início de conversa, eu acho ele muito deletério. Não o que ele apresenta tanto, mas a forma como ele apresenta. Eu acho que ele está criando uma falta de atenção, ele está gerando um attention span muito curto nas pessoas. Então, uma criança que cresce com TikTok, um adolescente, se você dá um livro para essa criança, ela acha aquilo enorme, ela não tem mais a capacidade de se concentrar de ponta a ponta naquele livro. Aí você vai dizer, bom, livros são objetos do passado. Ok, não consegue se concentrar mais em nenhuma série de televisão.
porque um episódio de 20 minutos já passa a ser uma coisa comprida demais para aquela informação tão particionada que o TikTok oferece. Eu acho que o TikTok tem vantagens. O TikTok tem algumas coisas que são curiosas, são instrutivas. Sei lá, você vai ver uma receita no TikTok, é ótimo. Você vê algumas pessoas interessantes, mas eu acho que é uma ferramenta sem a qual o mundo estaria melhor. Sabe, na minha cabeça, isso é um ponto com o qual eu estou em paz já. O outro ponto é aquele ponto de ser uma ferramenta chinesa, de ter a capacidade de dirigir o pensamento das pessoas para onde eles bem entenderem, porque no fundo é isso que faz o algoritmo. Eu não sei se a China é digna de confiança nesse grau, embora a companheira Gleisi diga que lá há uma democracia plena, um show, quase como a Venezuela, onde tem excesso de democracia. Eu não teria toda essa confiança na China, de que a China é confiável, de que a China é o melhor lugar do mundo para você deixar uma ferramenta dessas. Por quê? Não é que eu acho os Estados Unidos muito melhor, ou a Inglaterra, ou quem quer que seja. É que eu acho que não há transparência. Não há ferramentas, não há como estudar nada lá. A China continua sendo aquele enigma envolvido numa charada, etc, etc. Então, eu não sei, cara. Eu tenho os dois pés atrás com o TikTok. De verdade, tenho. E vários países já baniram TikTok. Quer dizer, não são os países que a gente considera mais iluminados do mundo. Na semana passada foi o Quirguistão. Ah, não, o senhor Quirguistão baniu. Mas, o que o Brasil estará esperando. Mas assim, você pensa, quando foi a última vez que você ouviu falar no Quirguistão? Eu acabo de ouvir falar pela primeira vez em, sei lá, desde a guerra do Afeganistão. A gente nem sabe qual é a capital. Não tenho ideia. Pois é. É um país de 6 milhões de habitantes. É um país do tamanho, é menor do que a cidade do Rio de Janeiro. Mas muito pequeno. Mas baniu o TikTok. A Índia baniu o TikTok em 2020, lembra? Mas a Índia tem aquela relação de amizade longeva com a China, né? É uma questão ideológica, enfim. Mas os indianos não morreram. Isso é bom a gente ter em mente, porque foi um auê, foi um Deus nos acuda. Eu acompanho a imprensa indiana e quando aconteceu essa proibição, foi uma gritaria, inclusive porque havia muitos indianos que tinham feito carreiras mesmo no TikTok, ganhavam... Tinha uns que eu seguia que eram tão bonitinhos no interior da Índia, sabe? Apresentavam o cotidiano deles, as plantas, os bichos, enfim, foi. E, entraram no lugar ferramentas indianas, entrou o Reels, do Instagram, né? Entraram os Shorts do YouTube. E, ao que eu saiba, a Índia sobrevive a esse. O Vietnã proibiu. O Afeganistão nem se fala, mas, bem, o Afeganistão nem é autorcitável, né? O Talibã, a gente sabe que é muito preocupado com a liberdade de expressão. Coitados, eles não têm nem energia elétrica para ver. Pois é. Enfim, Clara, vamos lá. Eu acho que a gente pode quebrar essa... Eu acho muito forte você banir uma plataforma. Acho muito forte e bate em mim como uma coisa excessiva. Não estou entrando no mérito de ser bom ou ruim. Eu sou uma pessoa mais de Instagram do que de TikTok. Sei que o algoritmo do TikTok é um algoritmo formidavelmente bem construído. Não é à toa que é o aplicativo de redes sociais que é mais viciante. É mais viciante mesmo, as pessoas ficam lá vendo, porque ele tem uma capacidade de te entregar coisas que te interessam que
Nenhum desses algoritmos de recomendação consegue fazer igual. Agora, tem a razão declarada dos americanos e tem a razão não declarada. O engraçado é o seguinte, eu acho a razão não declarada muito mais legítima do que a razão declarada. Porque a razão declarada é que, é o nosso principal adversário, e de fato a China é o principal adversário americano. Eles têm acesso à informação demais por conta do algoritmo, a informação de dados de comportamento de cidadãos americanos e poderiam usar aquilo como uma arma de contra-informação. Ou seja, em alguns momentos, os chineses poderiam usar o algoritmo do TikTok para sugerir para cidadãos americanos vídeos que os levassem a um determinado ponto de vista em detrimento de outro. Esse é o argumento e, teoricamente, de fato, daria para fazer isso. O problema é que é impossível de provar que que isso não é uma paranoia. Não estou dizendo que seja. Não existem provas, não existem fatos, nada sustenta isso, embora em tese, de fato, seja possível. Agora, existe a razão não declarada, e aí, essa coisa na base da paranoia, eu acho que é injusto, eu não acho legal. Acho que é frágil demais como argumento para você banir uma plataforma que é tão popular na mão de tantas pessoas. Tem um outro argumento, que é um argumento não declarado, que é reciprocidade. A verdade é que existe uma diferença fundamental, os Estados Unidos são uma democracia, a China é uma ditadura. Na ditadura chinesa, não tem YouTube, não tem Instagram, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem nenhuma rede americana. Não pode. Não tem New York Times, não tem... os chineses não deixam essas plataformas americanas crescerem na China. Então, haveria um argumento de reciprocidade que não quer deixar nossas empresas crescerem na China, a gente não vai deixar as de vocês crescerem aqui. E isso faz todo sentido. Não, esse argumento, que é o argumento não declarado, esse eu acho mais honesto, entende? Uma questão de reciprocidade diplomática. Entendeu? O mercado americano não está aberto para vocês se o seu mercado não está aberto para a gente. Agora, o problema dessa coisa é o seguinte, entra em direta contradição com o fato de que é uma democracia liberal que pressupõe um mercado aberto. Né? Aí você não tem muito como argumentar que o seu mercado é aberto se você está predisposto a punir seus adversários que não abrem o mercado deles, dizendo que... Eu, acima de tudo, em relação ao TikTok, eu boto a questão psicológica. Esse negócio que eu te falei da forma como isso está moldando a cabeça das crianças e dos adolescentes, que eu não acho legal. Eu entendo esse argumento, sabe? Mas aí... Isso acho que está acima de tudo. Mas aí o que você tem que fazer é regular as redes sociais e dizer o que o algoritmo pode fazer e o que não pode fazer. Porque, no fim das contas, agora, banir uma empresa porque ela é chinesa e faz isso, então a americana pode? Regula. Eu sei. Eu não sou a favor inteiramente de banir o TikTok, mas eu acho que estão faltando defesas à sociedade para as redes sociais como um todo. Uhum. Não só TikTok. Não, mas Twitter, aí eu concordo com você. Sabe, eu acho que nós fizemos essa experiência, nós, humanidade, nós vimos que deu ruim. E eu acho que se a gente insistir nisso, a gente é leminha, a gente é cego, a gente é suicida. Uhum. Eu acho que chega um ponto em que a gente tem que dizer, não, peraí, vamos dar um freio nesse negócio de arrumação. Porque você vê a quantidade de criança que está com problema, suicídio infantil, depressão, todos esses índices aumentaram com as redes sociais. E eu acho que precisa se fazer alguma coisa, não é porque a gente inventou uma coisa que necessariamente essa coisa precise continuar sendo consumida como é. Uhum. A cocaína era consumida alegremente nos anos 20 como
um pó recreativo. É. A da Merck era muito boa. Pois é, dizem, né? Dizem, já li isso. Mas entende, eu acho que o fato de existir não. A gente usou coisas bizarras. Quando você pega coisas sobre a Inglaterra vitoriana, é louco, porque. Mas eu sou a favor de cocaína ser legal. Eu sou a favor de todas as drogas serem legais. Não sei se todas, mas cocaína eu acho que... Eu sou radical, eu acho que as drogas têm que ser Não, legais. eu acho que algumas, como crack, por exemplo, tem que ter um ser... controle maior, porque... Tem que ser vendidas em farmácia, não podem ter propaganda, tem todo... Mas acho melhor liberar tudo do que proibir tudo. Eu não sei se eu liberaria todas, eu acho que aquelas que causam adicção imediata e principalmente acho que como crack provocam danos irreversíveis no cérebro, acho que não sei se eu liberaria, mas cocaína certamente, maconha então. Maconha, nem falar. Mas olha, existia uma coisa muito linda no século XIX, no começo do século XX, que eram coisas fosforescentes, lembra que brilhavam no escuro? Cancerígenos. Proíbe-se. Asbestos. Enfim, a humanidade já inventou muita coisa que é nociva para a saúde, que não faz bem. E tomou providências e proibiu depois de ver. Aquele talidomida, por exemplo, era um excelente remédio para enjoo, né? Durante a gravidez. As crianças nasciam deformadas. Talidomida babies. Você não vai deixar a talidomida solta por causa da liberdade de enjoo das pessoas. Não, sabe? Então, veja, eu não sou contra a regulação, mas eu acho que tem que ter regulação, não é proibição. Como a gente está trabalhando numa coisa mental que não é tão visível, o grande problema da doença mental é exatamente esse. E não, nem digo da doença, digo dos condicionamentos mentais. Não são coisas visíveis, não é que a gente de repente veja que as crianças estão todas ficando fracas ou não estão se desenvolvendo fisicamente bem. Não, é uma coisa mental, né? Mas, então, Cora, eu insisto, eu não discordo de você no diagnóstico que você está falando. Eu concordo que temos um problema e que o problema é exatamente o problema que você descreveu. A única coisa que eu estou argumentando é o seguinte, eu acho que a saída é regular, não é proibir. Sim. É dizer, olha, o algoritmo não pode levar a tais consequências. E aí você estabelece quais são as regras, o que o algoritmo pode fazer, o que não pode fazer. E assim diminui a possibilidade de adicção da coisa, mas você não proíbe a plataforma. E o problema dos americanos não é a preocupação com as crianças, né? Porque a gente sabe que a Meta tinha informação de que determinadas mexidas no algoritmo no Instagram levavam ao aumento de automutilação, depressão e até suicídio de adolescentes, não fizeram nada e o Congresso americano não fez nada tampouco. Aqui eu estou falando de duas coisas diferentes. Eu estou falando de uma coisa que eu acho que deveria ser, que eu acho que é o real problema, e a outra coisa que nós estamos falando é a questão geopolítica, que não tem nada a ver com peixe, porque... Que é um outro debate, né? Cora, temos livro? Temos um livro. E o que é o livro? Muito importante esse livro. Esse livro se chama SUS, uma biografia. Lutas e Conquistas da Sociedade Brasileira. Foi escrito pelo Clóvis Bolcão, que é um historiador, e Luiz Antônio Santini, que foi um dos médicos que criou o SUS. É um papo extraordinário, uma figura. E esse livro é exatamente, isso é uma edição da editora Record, é uma história do SUS. Isso aqui, evidentemente, não é um livro que todo mundo vai ler, não é aquele livro que você vai chegar na livraria, tem uma coisa aí para o fim de semana, para levar para a praia, não. Não estará esgotado, né? Não é essa a ideia desse livro. Mas a gente tem um problema no Brasil que eu acho que é a falta de memória, sabe? E a gente se queixa muito disso, e você, como historiador, você sabe disso, como é difícil a gente encontrar memória das coisas. Eu acho que esse livro preenche uma grande lacuna, porque, olha, quando eu era jovem, não existia o SUS quando eu era criança. Cada categoria tinha o seu hospital. Não existia o SUS quando eu era criança. Pois é.
para você ver, quando os meus filhos eram crianças. Então você tinha o IPASE, você tinha o PERJ, você tinha não sei o quê. As pessoas achavam que o emprego era ótimo porque estava direito a um bom hospital, né? Lembra disso? Sim. Que, poxa, o hospital dos servidores era excelente. E o resto da população que se lascasse, porque não havia um sistema único. A gente esquece disso, porque já faz muito tempo, né? E a gente tende a tomar o SUS como garantido. Take for granted. Uma vez que se criou, está aí. É o SUS. Aí o SUS, o que a gente faz com o SUS? Quando a gente tem vacina e é uma pandemia, a gente desviva o SUS. E no resto do tempo a gente esculhamba o SUS porque tem problema de corrupção, tem problema de desvio de material, tem coisas ilógicas, tem consultas de problemas crônicos que são marcadas para daqui a 6 meses, enfim. E esse livro conta o que foi a batalha para botar o SUS de pé. E você imagina quantos interesses foram contrariados para isso, que confusão que era o sistema de saúde antes. E também tem uma coisa muito importante, que é o ponto de vista do Dr. Santini, porque ele é um sanitarista que avaliou o crescimento disso, acompanhou o crescimento disso. Eu até sou citada nesse livro, assim, en passant, porque durante uma época, nos anos 90, ele foi secretário de saúde em Nova Friburgo. E foi um dos primeiros cantos em que houve um sistema de saúde em que você marcava a consulta pelo telefone. Você não precisava ir às 6 da manhã para a fila, porque isso era uma coisa que existia também, né? Sim. As filas nos hospitais às 6 da manhã para marcar consulta, a pessoa dormia na fila. Ele em Friburgo botou todo mundo num sistema, você ligava, marcava, e eu escrevi sobre isso. Eu tinha na época a minha coluna de tecnologia, no Globo escrevi sobre isso. Então, é assim que eu entro, rapidamente nessa história. Mas o livro está muito bem escrito e é para quem se interessa por história. Isso é um livro que é daquelas coisas que vai ser fundo de catálogo, sabe? Porque é um livro que vai estar permanentemente... É um registro histórico, né? É um registro histórico, todo mundo que for escrever sobre saúde no Brasil vai recorrer a esse livro. É um daqueles livros fundamentais para a gente entender. Virou bibliografia. Virou bibliografia. E olha, francamente, é uma boa leitura. Eu reconheço que não é o problema dos 3 corpos, ou em agosto nos vemos, mas é um livro muito importante para entender o nosso país e para também valorizar o que nós temos e ficarmos atentos ao desenvolvimento da área e para poder dar pitaco com algum conhecimento de causa na área da saúde. Mas eu vou te falar uma coisa, eu vou comprar, porque é bibliografia de história da República. Exatamente, para você é muito importante. Para qualquer historiador é muito importante, para qualquer pessoa que estude saúde no Brasil, é fundamental. Tipo, viva o SUS! Viva o SUS! Clara, nos vemos na quinta? Nos vemos na quinta. Até quinta-feira.